Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre Jornada nas Estrelas Lower Decks, né? Estamos na quarta temporada, no oitavo episódio, intitulado Cavernas, né? Lembrando que eu vou dar 1000 spoilers aqui, se você ainda não assistiu o episódio, para o vídeo, vai lá assistir e depois volta aqui para ver a nossa conversa. O que eu posso falar desse episódio, gente? É aquele episódio bem clássico de reafirmação da amizade, né, dos quatro protagonistas principais da série, né? O que acontece? Os quatro, né, o Boimler, né, o Rutherford, a Tendi e a Mariner foram designados para fazer uma missão numa caverna, para estudar formas de vida numa caverna, e eles acabam ficando presos nessa caverna, cercados por musgos, né? Que começam a querer atacar eles, né? E aí eles vão começar a se lembrar de outros episódios em que eles ficaram presos em cavernas, né? Outras situações em que eles ficaram presos em cavernas com outras pessoas e o que eles fizeram para sair daquelas cavernas, né? O Boimler, por exemplo, ficou preso numa caverna com um cara que era meio paranoico, que era paranoico por uma espécie alienígena, ele achava que era uma espécie alienígena muito perigosa e ele ficava com aquelas teorias de conspiração, coisa e tal. O Boimler dizia que aquilo tudo era invenção da cabeça dele, até que chegou um momento em que era realmente a espécie alienígena que estava mantendo eles presos na caverna e fazendo um teste com eles, né? Porque os dois estavam brigando, né? E aí, por causa dessa briga entre os dois, essa espécie alienígena ia punir os dois, mas aí depois os dois começaram a reconhecer que eles estavam brigando, fizeram as pazes e a espécie alienígena libertou eles, no caso, né? A história do Rutherford foi muito interessante, né? Porque ele estava com a Tana, né, numa caverna, né? E com uma outra alienígena, né? Aí um ser alienígena acabou matando, né? Essa alienígena que estava com eles. E essa alienígena tinha o poder de passar, né? A sua alma e suas proteínas e fazer para outra pessoa e fazer essa outra pessoa parir, né, um clone dela, né? O que aconteceu com o Rutherford. Então o Rutherford ficou grávido, teve uma filha, fez uma criança, né, no caso, né? E a doutora Tana, que não suportava nem engenheiros e nem crianças, né, tinha que ficar lá buscando, né, a saída da caverna, né, antes que o outro ser alienígena que estava dentro da caverna atacasse eles de novo. Quando esse ser alienígena voltou para atacar, o Rutherford fez uns paranauês lá no tricorder e conseguiu fazer um tradutor universal e conseguiu se comunicar com esse monstro alienígena que, na verdade, estava só protegendo a filhote. E esse monstro alienígena se afeiçoou com o Rutherford e com a Tana porque eles estavam cuidando bem do outro filhotinho, né, da alienígena que morreu, né, no caso, né? Então eles fizeram as pazes. Foi a história mais fofinha, foi a história mais engraçadinha das quatro, né? A Mariner, por exemplo, ela foi com o grupo Delta, né, que era o grupo rival dos Lower Decks ali, né? Ela ficou presa numa caverna com eles, né? Ela passava por tinham que pegar é, um elemento químico ali que estava no meio de um monte de partidas de crônitons, então quando eles se aproximavam eles envelheciam, né? E aí eles tinham que lidar com esse problema, mas eles acabaram conseguindo pegar essa partícula, conseguiram passar pela situação dos crônitons, conseguiram pegar esse elemento químico para fazer consertar a nave auxiliar que estava com defeito ali no caso, e eles estavam presos na caverna por causa disso. E a história da Tandy foi a mais engraçada de todas, porque a Tandy vivia dizendo que queria contar a história do elevador, né? Mas o elevador não tinha nada a ver com a caverna. E nesse meio tempo, quando ela estava querendo contar a história, né, o Musgo prendeu os três e o Musgo falou: eu já escutei a história de todos os três, eu quero escutar a história da menina verde e do elevador. Aí foi a história que eles ficaram presos no elevador, eles ficavam lá brincando, conversando, coisa e tal, né? E aí o Musgo acabou gostando, né, dos Lower Decks lá, né? E eles disseram que tinham ido justamente para estudar a forma de vida. Ele falou: podem me estudar e me escanear à vontade. O Musgo falou isso, desde que vocês continuem a contar histórias, né? E o mais interessante é que eles estavam se desentendendo, né? Porque nessas histórias tinham segredos que um não contou para o outro, né? Mas depois eles acabaram
ao entrar em contato com o Murjo, eles acabaram valorizando a amizade deles, né? Porque a Tandy contou uma história onde eles ficaram presos no elevador e isso realçou a amizade deles, né? E aí, na verdade, aquela primeira espécie da história do Bomber estava novamente fazendo um teste com eles e eles estavam novamente sendo aprovados no teste porque eles estavam brigando e depois eles fizeram as pazes e amizade. Então, quer dizer, é uma história engraçadinha, uma história bacaninha, entendeu? Não é uma história muito ao nível de Lower Decks como a gente conhece, né? Que vai ter os famosos história A e história B, né? Nessa aí você vai ter uma história onde estão os 4 personagens, eles acabam contando histórias deles, né, no caso, eles vão ter situações de desentendimento e depois eles vão ter uma situação de reforço na amizade deles. Foi um episódio bacaninho, foi um episódio engraçadinho, foi um episódio fofinho, um pouco diferente do que você tem visto, né, do que se tem visto, né, nos outros episódios de Lower Decks, mas foi um episódio bem bacaninha. Essas 4 histórias aí de cada personagem, elas valeram muito pelo episódio, principalmente para mim a preferida foi a história do Rutherford, né, que ele engravidou e ele acabou criando, né, uma criança, uma menina ali, né, que era originária da mulher que acabou morrendo, né, da mulher alienígena que acabou morrendo na missão, né, no caso, né. Mas, gente, bacana, eu gostei do episódio, foi um episódio engraçadinho, tá? Agora, não teve nada de muito mirabolante, não, tá? Foi só um episódio mesmo pra construção de personagens. A gente pode falar, a construção dos 4 personagens é o episódio que você vai mostrar, né, o reforço, né, do vínculo de amizade desses personagens. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa mais sobre Lower Decks aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.